vamos à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Esta é a palavra do Senhor, aonde começa a enviar os primeiros missionários para fazer esta missão de apregoar a palavra do Senhor, de falar das boas novas, da boa notícia, da notícia que o Senhor havia ressuscitado, da notícia que o Senhor havia sido morto, mas ao terceiro dia ressurgiu, venceu a morte. Esta é a novidade, que hoje ainda é novidade para muitas pessoas. Hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois do acontecimento, ela continua sendo boas novas, ela continua sendo algo muito novo e que as pessoas não conheciam e que hoje têm a oportunidade de conhecer, têm a oportunidade de saber que houve sim um homem que era 100% homem, 100% Deus, que veio sobre a face da terra, que pagou pelo meu e pelo teu pecado, pagou sobre todos os pecados, e o Senhor da glória o aceitou, este sacrifício perfeito, com sangue entregue, com o corpo entregue totalmente. Ele não foi obrigado, mas ele foi entregue pela sua própria vontade, e ele venceu a morte que entrou lá em Adão, no primeiro homem que o Senhor Deus o fez. Entrou o pecado, entrando o pecado, entrou a morte. E esta morte foi vencida na cruz do Calvário, porque ele foi morto, mas ressuscitou. Ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito, como nós já falamos aqui. Então o Senhor Jesus foi vivificado. Então alguém morreu e reviveu. Alguém morreu e esteve 40 dias e com testemunho de mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. O viram e ele comeu e bebeu junto de todas essas pessoas, que tornou-se um testemunho vivo, sem que pudesse negar. E depois que ele foi assunto ao céu, ele voltou através do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre a face da terra. Ele derramou e está derramado o Espírito Santo sobre a face da terra. Todos aqueles que creem, recebem, e todos aqueles que estão em linha com a palavra do Senhor, sabem que o Espírito Santo de Deus está aqui, não precisando jejuar ou orar por 21 dias para que tenha uma resposta. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia a obra e retornava, mas hoje ele está derramado, ele está junto de nós, ele está muito próximo de nós, e ele pode ouvir a nossa oração e responder imediatamente. Eu conversando com uma pessoa, ela disse: eu não sei o que há com você, porque tudo que você pede o Espírito Santo faz, acontece, mas o que eu peço não acontece. Eu digo: confessa a Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador, começa a ter harmonia com Ele, a ter relacionamento com Deus, que vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que é correto. Então o Espírito Santo de Deus, ele está derramado sobre a face da terra. Jesus, ele volta através do Espírito Santo, porque ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Então Jesus está em forma do Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Ele diz que eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei aquele que vai testificar de mim. Então,
nós estamos aqui. Jesus está conosco através do Espírito Santo de Deus. Agora, ele pega e ele começa, a igreja primitiva começa a ser espalhada sobre a face da terra. E ele, então, estes homens são enviados pela vontade, pela palavra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos fala, não com voz audível, mas ele fala ao centro do nosso entendimento. Nós dizemos que ele fala ao nosso coração, mas quando ele fala conosco, ele fala a todo o nosso ser, não deixando nenhuma dúvida. Parece que ouvimos, mas não ouvimos, mas sabemos que ele falou e aquilo que ele está nos mandando fazer. Quem tem esta sintonia, quem tem esta intimidade com o Espírito Santo de Deus, sabe do que eu estou falando. O que o homem comum diz, eu tive uma intuição, parece que eu sabia que não iria dar certo, tinha algo me dizendo que não iria dar certo. Isto não é intuição, isto tem um nome, chama Espírito Santo de Deus. Como Deus nos criou, ele é responsável por nós. E essas pessoas que ainda não têm essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, eles são guiados, eles são avisados, eles são orientados. Como eles não sabem dizer o que é, eles acham ou pensam que são intuição. Eles tiveram uma intuição de que não iria dar certo. No fundo, eles sabiam que aquilo não iria funcionar. Isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando, te orientando. Se você ouvir e obedecer, isto vai acontecer e não precisa, não chame de intuição, mas chame de o Espírito Santo de Deus te orientando a fazer. Aqueles que já fazem parte da família de Jesus, já fazem parte da família de Cristo, já foram separados, já foi derramado sobre ele o Espírito Santo de Deus. Estes sabem o que é e como é que ele fala e como é que ele orienta. Mas não é fácil, amados, ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós ouvimos e continuamos agindo como antigamente, porque não estamos acostumados a ouvir, compreender e obedecer a palavra do Senhor e obedecer à vontade que ele nos fala, ele nos diz, e a gente ainda continua meio que tonto e não dá muita atenção. Mas quando damos atenção e obedecemos, a bênção ela é certa. E o caminho, todas as coisas que nós vamos fazer, o Senhor, ele nos orienta, e quando nós obedecemos, dá tudo certo de acordo com a palavra do Senhor. Mas veja aqui o envio destes homens para outras cidades para poder apregoar as boas novas, que é esta vida de Jesus Cristo. Ele não está lá, ele ressuscitou com corpo, com tudo, com um corpo físico. Jesus ressuscitou com um corpo físico, não ficou lá, não ficou nada. A terra não pôde tocar na sua carne, porque era pura, era santa. É pura, é santa, é sem pecado, não havia corrupção. Então, ele foi assunto ao céu com todo. Então, ele é a nosso guia. E quando chegarmos no céu, que é tudo diferente, que não tem nada a ver com a terra, não é uma cópia, é algo muito diferente, mas nós vamos ter um referencial. Jesus vai estar lá em corpo para nos orientar. Eis aqui Jesus, é assim que ele é. Nós vamos o contemplar e o ver face a face. Mas ele diz que na igreja aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, ele diz que na igreja que estava na Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, profeta. O que é o profeta? Profeta é aquele que ouve a palavra de Deus diretamente e fala conosco, e fala com aquele que não é profeta, aquele que ainda não tem intimidade e que não ouve a palavra do Senhor. Este era o profeta que hoje nós continuamos, todas aquelas pessoas que
que tem o dom de interpretação, que tem esta intimidade com Deus, que desenvolve uma intimidade com o Senhor, o Espírito Santo de Deus o revela e ele pode revelar na igreja claramente para você, quando ele encontrar para você, ele encontrar com você. Estes são os profetas que ouvem a palavra do Senhor e transmitem para aqueles que ainda não conhecem. Mas o Espírito Santo também ele fala diretamente com as pessoas. Alguém que busca muito mais essa intimidade e que se dedica a isso, o Senhor derrama, ele compreende muito mais, ele tem mais uma sensibilidade. Então nós o chamamos de profeta, como era antigamente. O Senhor o separava, pessoas específicas para isto. Todas as vezes que o Senhor levantava um rei, levantava um profeta, porque Deus não falava diretamente com o rei, mas falava com o profeta, e o profeta falava com Deus. As pessoas tinham o dom específico de profeta e então eles transmitiam. Hoje o véu se rasgou, todos nós temos este acesso. Antes as pessoas não tinham acesso direto ao trono de Deus, não tinham o acesso a Jesus, mas hoje nós temos livre acesso. O véu se rasgou e o Espírito Santo de Deus está derramado sobre a face da terra. Em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde você estiver, se você reconhecer a Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele preenche este vazio, você arranca o mal que está dentro, instalado, e instala o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, dentro da igreja, que na verdade a igreja do Senhor somos nós. Cada um é um templo do Espírito Santo e ele quer fazer morada no teu coração, dentro de você. Ele não quer ficar só sobre você, mas ele quer estar morando em ti, morando como em Atos 2, que ele foi derramado o Espírito Santo nas pessoas, eles começaram a falar novas línguas, começaram a ter entendimento, começaram a ter intrepidez e apregoavam a palavra de Deus. E como está escrito, como já lemos, sabendo aqueles homens que eram doutores da lei, que Pedro, que aqueles apóstolos eram homens simples e letrados, mas que falavam com intrepidez, com seriedade, com segurança, que eles sabiam que tinha algo a mais, e era o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre ele. Então o Espírito Santo de Deus é derramado sobre mim, é derramado sobre você, basta você querer, buscar e com certeza ele vai estar com você. Então o profeta era mais usado no Antigo Testamento, mas hoje nós também o fazemos. Aquelas pessoas que se dedicam, são profetas, todo aquele que Deus fala com ele e transmite isso para as pessoas. E tem os doutores, aqueles que se dedicam à palavra do Senhor, a palavra, e começam a se tornar doutores. Eles estudam anos e anos a fio, são teólogos, além de teólogos, são PhDs na palavra do Senhor. Então havia doutores, a saber, o nome desses doutores da igreja primitiva, Barnabé e Simeão, chamado Nive, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Então o Senhor, ele vai pegando de toda a sociedade determinadas pessoas. Ele pega a simples e também pega um que foi criada com esse tetrarca lá no meio do rei, no meio do poder, ali de Roma, ali bem do lado ali do tetrarca. Ele pega este homem aqui e coloca como um doutor da lei, e ele se converte e se dedica à palavra do Senhor. E Saulo, que daqui a pouco vai se tornar Paulo, e começa a ver. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é Saulo, o que é Paulo, estão falando de duas pessoas. Não, é que um nome ele é grego e o outro nome é hebraico. E ele começa significa a mesma coisa. E a gente também costuma dizer que Saulo era antes de Jesus e Paulo depois de Jesus, que começa a falar. Como eles se transformam em um apóstolo do gentil, e com o gentil é grego, e em grego Saulo
significa Paulo, e é por isso que chamamos, ele era Saulo, porque ele estava só ali em Jerusalém, no meio dos judeus. Quando ele sai do meio dos judeus para outra língua, que é o grego, ele passa a ser chamado de Paulo, não é? Que trocou o nome dele, é porque em hebraico significa Saulo, e o mesmo nome significa Paulo em grego. Em Antioquia tinha esses doutores, que eram profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja bem, amados, aqui começa a mensagem do Senhor. É porque, ora, veja bem, quando estávamos ali nesta igreja primitiva, as autoridades, essas pessoas que estudaram, que se dedicaram, que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram testemunhas de Jesus, que estavam com ele, determinadas pessoas aqui que tiveram com ele, que estavam lá entre os 200 ou os 300 pessoas, os 120, as 120 pessoas que receberam em primeira mão o Espírito Santo, que obedeceram, ali estavam ali junto, ali para receber. Eles puderam, após receberem o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo de Deus, eles puderam, que estavam com a autoridade, eles puderam então levantar as mãos e habilitar aquelas pessoas para irem em busca, para irem falar da palavra do Senhor. Então isso é muito importante para nós hoje, porque hoje, no nosso tempo, no nosso momento, a igreja do Senhor, ela também é dispersa, ela também é feita. As pessoas começam a rachar a igreja no meio. Muitas vezes as pessoas que estão em um ministério, e quando ele percebe que ele tem alguma influência com as pessoas e que ele consegue falar e as pessoas creem nele e que aceitam a pregação dele, que gostam de estar com ele, ele diz que é um líder. E aí ele racha aquela igreja e vai fundar um ministério, às vezes embaixo de desobediência. Mas aqui a igreja do Senhor, ele não é embaixo de desobediência, mas Saulo e Barnabé vai ali e recebe a imposição de mãos. Eles o ordenam que eles vão pregar a palavra do Senhor. Hoje, muitas pessoas se autodeterminam, ou eu penso que muitas vezes ele pega a sua mão, coloca na sua cabeça e ele se ordena a si mesmo. Ele ordena: agora eu sou pastor, eu estava ali, eu era dirigente, e agora eu sou pastor, eu tenho umas ovelhas e eu vou começar a pastorear, porque pastor significa isso, pastorear as ovelhas, e eu vou pastorear e vou apregoar a palavra do Senhor. Muitas vezes, quando ele se mantém firme e ele se mantém pregando a verdadeira palavra do Senhor, ele é honrado e esse ministério acaba crescendo. Mas muitas vezes leva muitas pessoas ao desvio da palavra e ele acaba tornando-se desviado, porque aquele que não obedece, ele vai ter dificuldade de que alguém obedeça a ele. Se você não houver humildade de submissão, os outros também não vão se submeter a ele. E o que acontece é que muitos ministérios eles acabam sendo terminados, ou que crescem apenas por um tempo e depois acabam se tornando
uma coisa muito ruim na palavra do Senhor, porque hoje as pessoas acabam se autodeterminando. Ninguém quer obedecer mais ninguém. Todas as pessoas acham que Deus fala comigo diretamente, Ele falou e com isso eu vou. E você verifica que pelo tempo da igreja que desde esta época do século I, II, já surgiu muitas seitas, muitas heresias, muita coisa que já levou a muitas pessoas ao suicídio coletivo, e todas essas situações que têm ocorrido é exatamente por pessoas que creem nos homens, que creem naquele que tem uma boa oratória e acaba convencendo as pessoas para poder seguir a ele e não Jesus. Eles seguem o homem pensando que estão seguindo a Jesus, mas não buscam a palavra de Deus, que a palavra que ela vai te dar a direção. Você tem que estar em linha com ela para poder você caminhar na face de Deus, na presença de Deus. E as pessoas acabam encontrando aqui uns textos fora de contexto para poder justificar as suas heresias, todas as atrocidades que eles acabam cometendo e falando para as pessoas. E como tem pessoas que acreditam, quando Jesus profere aquela palavra, vocês estão como ovelha que não tem pastor, ele estava falando exatamente disso. Vocês vão para um lado e vão para outro. E vocês estão aqui não por causa da palavra, não para aprender a palavra, mas por causa do alimento, da comida que eu tenho dado para você. Ele estava falando do alimento físico ali, naquele momento. E ele estava falando dos nossos dias, ele estava falando do nosso tempo, que hoje as pessoas não querem mais ser Josué, mas todos querem ser Moisés. Por que Moisés? Moisés falava diretamente com Deus. E Josué era o servidor dele, era a pessoa que era obediente a ele. E depois foi levantado pelo próprio Deus quando Moisés é morto, e ele dá prosseguimento para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então, amados, hoje está alguma coisa assim fora do normal, fora do comum. Uma semana, às vezes nós nos encontramos com as pessoas, ele é diácono. Depois, na outra semana, ele já é pastor. E quando vocês chamam, ô diácono fulano de tal, ele diz, não sou diácono, eu sou pastor. Aí a outra semana, estou exagerando uma semana, mas em um outro tempo ele diz, eu não sou mais pastor, eu já sou apóstolo. Então, não tenho nada contra você tomar a responsabilidade para si e ir apregoar a palavra. Então, amados, as pessoas, elas colocam a mão sobre si e dizem, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Devido à liberdade, você pode dizer quem você é, mas só o Espírito Santo de Deus, só quando chegarmos diante do Pai, é que verdadeiramente nós vamos fazer. Eu digo que tenho sempre, todas as coisas que eu recebo, sempre acresce responsabilidade. Tudo acresce responsabilidade. Eu estou aqui com uma grande responsabilidade, porque essa palavra ela não é minha e ela tem que ser pregada de acordo como está aqui, seguindo a palavra do Senhor, porque se não for a palavra do Senhor, se for alguma coisa de achismo meu, eu vou ser alguém que vou ser anticristo. Todo anticristo é aquele que prega algo contra Cristo, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, amados, o anticristo é todo aquele que não fala de acordo com a palavra do Senhor, que não está falando de acordo como está escrito, de acordo com o contexto, não de acordo apenas com um texto ou com um versículo, mas com toda a palavra. Toda a palavra tem que ter harmonia, ela tem harmonia, e aquilo que você está pedindo para as pessoas te acompanharem por causa disso, quem vai acompanhar tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, tem que ter lido ela, tem que ler ela para saber se aquilo é ou não é. Você é inteligente, você tem discernimento
E o Senhor, Ele está para te ajudar. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre a face da terra. E se você tem falta de conhecimento, Ele vai te dar o esclarecimento. E você vai poder saber se aquilo é real ou se aquilo não é. Você que está em determinadas lugares aonde você não pode, aonde ele começa a te proibir. Olha, tu não pode ler outra Bíblia que não seja essa, você não pode ouvir outras pessoas, você não pode ligar a televisão em outro canal, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode desconfiar que tem algo errado, que tem algo que ele está escondendo, que tem algo que vai ser esclarecido e ele não quer que você fique, mas que você fique com uma viseira olhando apenas para ele e aquilo que ele está te falando. Então, amados, vamos buscar a verdade. A verdade de Cristo está derramada para que todos possam conhecer com a inteligência, com a sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, buscar a palavra do Senhor. Ela não tem uma parte que vale e outra parte que não vale, não. Tudo aqui é válido, tudo aqui vai te levar à compreensão da salvação. Aqui, o único objetivo é te levar à salvação, é te levar que tu possa caminhar pelo caminho de Jesus. Este caminho de Jesus é exatamente de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra. Então, aqui, essas pessoas que foram separadas para o ministério, eles foram autorizados, foram impostos as mãos sobre a cabeça deles e eles receberam a autoridade para fazer. E cada um desses que produziu, ele se manteve fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Esses homens, eles permaneceram fiel até o fim e receberam a coroa da vida, receberam a imposição de mão, ou receberam autoridade para aquilo. Ora, eles já tinham sido derramado o Espírito Santo sobre ele. Quando nós lemos que Paulo, quando Ananias, ele ora, ele recebeu o Espírito Santo, ele falou novas línguas e ele já pregava a palavra lá em Tarso. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala ao coração para que eles pudessem ser separados para a obra, eles foram aonde? Na direção, naquelas pessoas que estavam na direção da igreja e se submeteram a eles, e eles impuseram as mãos e derramaram sobre eles a autoridade para poder falar. Eu estou aqui, mas eu estou aqui com a autorização do meu pastor. Eu, quando vou pregar em uma igreja, eu ligo para ele e peço a autorização dele. Se ele não me autorizar, eu não vou. Porque isso significa o quê? Obediência. Ah, mas você não vai pregar a palavra de Deus? Eu vou pregar a palavra de Deus, mas eu tenho que ter autoridade para isso. E eu tenho uma autoridade. Quem é a minha autoridade? É o meu pastor. É o pastor que está com a mão, que colocou a mão sobre mim e me recebeu naquele lugar. Ele é o meu responsável espiritual. Eu tenho um endereço espiritual. Muitas pessoas, muitas vezes, amado, você não tem um endereço espiritual. Você estava numa igreja, agora está em outra e, na verdade, você está só no mundo. Mas você, se perguntar, você é evangélico, você é crente, você é católico, você faz parte de uma igreja, mas não tem endereço. Então você não tem endereço espiritual, não tem ninguém responsável por você. A responsabilidade é alguém que está na frente de uma obra e ele é o teu pastor. E você, por mais que eu seja pastor, eu tenho um cargo abaixo dele. Ele é o pastor presidente, ele é o pastor que Deus deu um ministério para ele. E eu tenho que honrar a ele. E eu vou nas reuniões, eu vou para um lugar, eu peço dele, e ele me abençoa, e o Senhor me usa aonde eu for apregoar esta palavra. Então, amados, muitas pessoas acham que são independentes. Olha, eu tenho o Espírito Santo. Por eu ter o Espírito Santo, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer todas as coisas. E aí é que mora o perigo, aí que tem a grande dificuldade, porque as pessoas acabam
indo só, e quando menos esperam, não tem mais ninguém e estão pregando heresias, estão ensinando o que não deve, sem perceber. Mas estes homens aqui, nesta igreja primitiva do Senhor, eles foram ali, e os homens também, jejuando, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Ora, eles já tinham recebido, mas mesmo assim, eles jejuavam para buscar uma porção maior. Mas nós estamos na época da graça. O Espírito Santo não é mais dado por medida, ele é por inteiro. Mas em honra, em obediência, eles estavam jejuando e buscando sacrificar a carne para buscar entender mais do Espírito Santo de Deus, ficar mais próximo do Pai, se desligar do mundo e buscar mais a presença do Senhor. Eles então impuseram as mãos específico para que eles fossem pregar, para que eles fossem falar da palavra do Senhor, para que o inimigo não pudesse usar os seus lábios para se desviar da presença, mas que eles estivessem com consciência, com responsabilidade, que eles receberam ali, que eles receberam naquele momento a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus, e por isso tem que se dedicar, tem que ler, tem que buscar para poder falar, senão vai acabar falando daquilo que não está aqui, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas estes homens foram obedientes ali e eles continuaram a servir o Senhor. Então eles receberam. A oração é eficiente para trazer o poder do Espírito Santo. Esses homens estavam orando e jejuando para poder trazer o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele é adquirido, ele é afinado. Nós conseguimos nos sintonizar mais com ele quando estamos assim, quando estamos dedicados, quando vamos buscar, quando oramos, quando jejuamos, quando matamos a carne e buscamos a face dele, e ele vai falar mais especificamente conosco. E o segundo passo, então, o primeiro passo é trazer o Espírito Santo para a tua vida, para que ele venha forte e você possa fazer. O segundo é transmitir à igreja novos dons da graça. Transmitir à igreja novos dons de graça. Em Atos 4:31, nós recebemos o dom de línguas, o dom de interpretação. Nós já falamos disso aqui. O terceiro passo é ajudar Saulo de Tarso a colocar sua vida em ordem. Trazer aquele homem que vivia do lado de fora, que vivia praticando o judaísmo, crendo, ele passa a viver uma vida já em ordem em Cristo Jesus. Aleluia. E a segunda, a terceira, a quarta coisa é conduzir Pedro para fora da prisão. O Espírito Santo tem esse poder quando nós estamos em sintonia com ele, quando temos a certeza da palavra, quando temos fé, quando acreditamos, ele vai nos trazer isto, ele vai agir em nossa vida visível, assim como agiu na vida de Pedro. Agiu da vida de Pedro, tirando ele da prisão, tirando ele das mãos do Herodes ali. Então, amados, é esta a função do Espírito Santo de Deus. Quando o buscamos e buscamos estar na dependência dele, ele vai nos fazer, ele vai nos trazer. A quinta coisa, ele diz, é fortalecer Paulo e Silas. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai agindo. Quando nós estamos na presença, ele começa a nos fortalecer, a nos trazer este amor, esta sintonia com ele. Fortalecer Paulo e Silas, ainda não chegamos lá, mas nós estamos ainda no 13, e esse é Atos 16:25. Nós vamos poder conhecer esta situação de Paulo e Silas, que eles estavam também na prisão, e estavam ali à meia-noite cantarolando, se alegrando, estavam do mesmo jeito que Pedro estava. Pedro estava dormindo, mas ele estava cantando, e houve um terremoto lá no subsolo da cadeia, lá no porão, lá embaixo, e as algemas caíram e eles ficaram libertos, mas permaneceram ali no mesmo lugar e pregaram
apregoaram a palavra para todos aqueles que estavam ali e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. O sétimo passo, a sétima maneira do Espírito Santo se manifestar é estreitar os laços entre Paulo e a igreja de Éfeso. Paulo foi enviado para Éfeso, e ali em Éfeso, da Antioquia para Éfeso, e ali em Éfeso ele teve sabedoria. O Espírito Santo agiu através dele, porque recebeu autoridade para poder fazer esse trabalho, e ele começa a implantar a igreja do Senhor. Ele começa a pregar e fazer o serviço do Senhor, que é fazer discípulo. E de fazer discípulos não é só pregar, mas é fazer discípulo, ensinar como devemos agir, como devemos viver. Então, entregar a palavra e dizer para ele, olha, é assim que deve ser feito. O Espírito Santo e a missão. O Espírito Santo chama os missionários. Então, o Espírito Santo, ele mesmo chamou os missionários. Ele mesmo falou no coração das pessoas que estavam na frente da igreja, chamando os missionários. Olha, vocês estão junto aí, é momento de enviar para toda a terra as pessoas. E é por isso que hoje ainda somos enviados, ainda todos aqueles que se submetem, eles são obedientes, eles são enviados, eles se ajoelham ali diante da igreja e impõem-se as mãos. E aí, a partir daquele momento, eles são missionários, são consagrados para ser missionários, para irem na missão de pregar o Evangelho verdadeiro, puro do Senhor. O segundo passo, ele nos envia, o Espírito Santo, ele nos envia, ele reveste-nos para esse poder. Ora, ele nos vestiu. Quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, ele nos veste. Mas quando as autoridades, eles impõem as mãos sobre nós, nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, específico para isso, para pregoar, para falar do Evangelho do Senhor. Ele confirma seu serviço e é seu conselheiro. Você ouve aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você pregue em cada igreja, em cada lugar que você vá. Quando você está no domínio do Espírito Santo, e o Espírito Santo que conhece cada pessoa que está aí, como ele conhece você, ele vai nos orientar a falar exatamente aquilo que você precisa ouvir, que é a tua necessidade. É incrível, às vezes, com as pessoas que não o conhecem, dizem, mas como é que tu sabe de tudo isso? Como é que tu consegue ir no profundo do meu coração e falar exatamente aquilo que eu estou precisando ouvir? Porque o Espírito Santo de Deus, nós estamos na orientação do Espírito Santo de Deus, e nós não vamos perder tempo falando coisas que não edificam, mas coisas que você precisa ouvir e que você não tem compreendido. E assim eu quero terminar esta palavra hoje com você. E amanhã nós vamos continuar falando de missões, nós vamos continuar falando deste evangelho que é pregado, das boas novas que é levado. Quero a partir desse momento orar e convidar você para estar comigo a partir das 6 às 6h30. Tem mais uma palavra para você, mais uma palavra nova, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que amanhã essa palavra ela já vai estar nova, prontinha para você, para que você possa compreender e entender essa palavra. Amém? Então, amados, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa noite, se você aprendeu algo de Deus para a tua vida e para que você possa praticar. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que permaneça essa semente e que você, que é terra fértil, possa nascer e crescer em você a vontade de ser missionário, a vontade de ajudar o missionário, a vontade de colaborar com o missionário para que ele possa fazer a obra. Vamos à oração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toma em tuas mãos, Senhor meu Deus, todos os ouvintes, todos aqueles que estão me assistindo, Senhor meu Deus, e vai suprindo a necessidade de cada um, Pai.
Oh, Senhor da glória, se há doença, Senhor meu Deus, se há dor, Pai, tira agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, todo mal, se há angústia no coração, Senhor meu Deus, tira em nome de Jesus. Se há depressão, Senhor meu Deus, eu repreendo esse espírito da depressão. Se há espírito de morte, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Vai nos lares, Senhor meu Deus, e acampa teus anjos, Senhor meu Deus, ali naquele lar, até que eles possam compreender completamente, Pai. E se tem alguém fraco na fé, fraco que já te conhece, Senhor, fortalece ele. Oh, Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um, Senhor. Tira toda dor, tira toda agonia, Pai, e dá a cada um deles uma noite de sono tranquilo, que eles possam estar contigo em teus braços, Senhor meu Deus, sendo guardado por eles, e que os espíritos imundos não possam perturbar os seus sonhos e que eles possam dormir em paz. É o que eu desejo em nome de Jesus para cada um de vocês e para cada um de nós. Amém e amém. Muito obrigado e uma boa noite.